Nós estamos hoje entrando na nossa terceira semana da nossa série sobre identidade em Jesus. Nós estamos falando o que significa a tua nova identidade, ou quem você é, uma vez que você é uma nova criatura. E a gente tem dado o nome dessa série de Quem Você Pensa Que É. Agora vira para quem está do teu lado e pergunta: quem você pensa que é? Continua olhando para essa pessoa e fala assim: eu sou filho de Deus. Responde assim: eu sou perdoado e eu sou justificado. Fala assim: eu sou completamente aceito por Jesus. Você crê nisso? 2 Coríntios capítulo 5, Paulo fala algo que é a maior verdade e que nós estamos baseando a nossa série em cima dessas verdades. Versículo 17, ele diz: assim que, se alguém está em Cristo. Quem aqui está em Cristo? Levanta a mão se você está em Cristo. Tá bom, então fala comigo, ele está falando de mim. Se alguém aqui está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Fala comigo: eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura, o meu passado não me define, tudo já passou, eu tenho um futuro, uma esperança, o meu destino é um novo destino. Você crê nisso que você acabou de declarar? Se você realmente crê nisso, se você declarar, eu falei no culto hoje, das 8 e das 11 horas da manhã, lá no Morumbi, eu estava pregando e falando: se nós nos comprometermos a realmente orar isso, esse versículo, e você põe nas tuas próprias palavras, você põe em primeira pessoa, e você ora isso, e medita nisso, todos os dias, ao longo dessa série, eu te garanto que o Senhor vai começar a renovar a tua mente. Sabe, a verdade é que você tem um espírito completamente regenerado. Uma vez que você disse sim para Jesus, uma vez que você foi salvo, quando você creu na graça de Cristo e não por suas obras, você teve então uma nova natureza. Você tem aí uma nova criação dentro de você. É por isso que nós chamamos isso de novo nascimento. Sabe, às vezes a gente pergunta: você aceitou Jesus no teu coração? Quem não aceita Jesus? Todo mundo aceita Jesus. Até o muçulmano aceita Jesus. Para pensar, para o muçulmano Jesus é um profeta. Agora, é diferente você perguntar: você teve um novo nascimento? O que quer dizer isso? Quer dizer que você nasceu de novo no teu espírito. Você não tem apenas, e sabe, é isso que eu amo sobre Deus, que Ele não apenas remove a culpa e a pena do pecado, Ele incute em nós, Ele transfere em nós a natureza de Cristo. Porque Ele não só remove o pecado, ignora e deixa do jeito que está a nossa natureza pecaminosa. Ele fala: não, eu vou fazer o trabalho completo. Se eu só removo o pecado e deixo você com a natureza pecaminosa, é questão de tempo que você vai voltar a ter pecado. Então Ele fala: não, eu vou remover a culpa, mas eu vou pôr a natureza de Cristo dentro do teu espírito. Então nós somos feitos de corpo, de alma, de espírito. O nosso espírito é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É o que Paulo se refere aí em 2 Coríntios 5,17. Mas muitas vezes você fala assim: bom, mas se eu sou uma nova criatura, por que eu não me sinto uma nova criatura? Se eu sou uma nova criatura, por que eu não penso como uma nova criatura? Eu estou entendendo que Cristo vive em mim, mas às vezes eu não me sinto adequado, eu não penso que eu consigo, porque na verdade é que você não consegue melhorar a cruz é perfeita, aquilo que Cristo fez na cruz é perfeito, Ele não mente. Então você tem uma nova criatura no teu espírito. Só que muitas vezes você está tentando processar essa verdade pura e genuína, que é a tua nova natureza em Cristo, através, faz assim, aponta aqui, um sistema danificado. Então você está tentando processar isso que é puro através de uma mentalidade que ainda não foi renovada. Então você processa essa verdade através de um filtro que tem traumas, através de um filtro
que é influenciado por mentiras, através de um filtro que é influenciado pelo secularismo e assim por diante. Então, sabe, como que nós temos que alcançar essa transformação? Quando nós nos engajamos na renovação da nossa mente. Então é realmente falar: Deus, eu penso de uma maneira, mas se for diferente daquilo que a tua palavra diz, por mais que eu sinta que aquilo que eu acho é verdade, eu vou me apoiar na tua palavra, porque ela é verdade absoluta, e eu vou renovar a minha mente, eu vou treinar a minha mente a começar a processar de acordo com os teus princípios. Faz sentido? Então é isso que nós temos falado. Então por isso que eu falo, se eu perguntasse: você crê que você é filho de Deus? Todo mundo vai falar: eu sou filho de Deus. Você pode ter um conhecimento teológico que você é filho de Deus, mas é diferente do que quando você tem uma revelação que você é filho de Deus. E revelação é algo sobrenatural. Revelação é quando Deus, quando você está lendo a palavra, ou quando você está tendo um encontro com um conhecimento que Deus, uma verdade, Ele desvenda uma camada e você tem acesso. Fala comigo: acesso. Por que é importante entender acesso? Porque revelação são chaves. Revelações são chaves espirituais. Então uma vez que você tem uma revelação, você fala assim: eu não sou só um filho de Deus, eu sou um filho de Deus. Você tem um senso de propriedade daquela verdade. Saltou, Ele desvendou, você teve um encontro sobrenatural, você tem um romper para um próximo patamar. Aquilo agora é a tua propriedade, é uma chave espiritual. Faz sentido? Então tem muita gente que fala assim: eu sou filho de Deus, sou filho de Deus, filho de Deus. E tem outros que estão falando assim: eu sou filho de Deus. Ele está tranquilo, o pau está quebrando, sou filho de Deus. Tem revelação. Faz sentido o que eu estou falando? Então você precisa, quem quer ter revelação? Tá? Então você faz essa oração de Efésios 1, onde Paulo, ele ora pela igreja de Éfeso: eu oro que vocês venham ter o espírito de revelação e o espírito de sabedoria, porque uma vez que você tiver revelação, você precisa de sabedoria para saber como aplicar essas chaves e como usar essas chaves que Ele vai nos entregar. Agora, uma das coisas que nós falamos semana passada é que nós somos completamente aceitos em Jesus, por Jesus. Amém? Eu quero falar hoje sobre filiação. Fala comigo: eu sou filho de Deus. Esse aqui é o nosso título da mensagem de hoje. Abre comigo aí em Romanos 8. Eu sou filho de Deus. Sabe, enquanto você está abrindo aí em Romanos 8, eu amo o fato que Jesus, Ele não apenas nos perdoa da pena do pecado, mas Ele também nos livra do poder do pecado. Então, uma vez que você está livre da pena e você também está livre do poder, você pode então agora ser filho de Deus. Olha só o que Paulo fala em Romanos 8, versículo 14. Ele diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. Então para pensar aqui. Ele está falando de pessoas que são guiadas pelo Espírito de Deus, pessoas que estão debaixo da influência do Espírito de Deus. Então lembra que eu falei que Deus não apenas te livrou da pena do pecado, Ele te livrou também do poder do pecado. Você não está debaixo da influência do poder do pecado. Você não está mais debaixo da influência do poder da carne. Não quer dizer que você não vai sofrer tentação. Você vai ter que resistir, você vai ter que continuar renovando a mente, você vai ter que passar pelo processo de santificação. Mas a verdade é que uma vez que você vem para Deus, olha só o que ele está falando aqui: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então uma vez que você é filho de Deus, você é guiado pelo Espírito de Deus, e é através do Espírito de Deus que você faz luta contra o pecado. Versículo 15, ele diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. Então já incute a ideia que o servo ou o escravo, ele opera debaixo de temor. O filho opera debaixo de segurança e debaixo de ousadia. Ele fala assim: você não está debaixo de temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos. Fala comigo: adoção. Então ele fala assim: você recebeu um espírito, e esse espírito é o espírito da adoção, isso é o Espírito Santo. E é através do espírito de adoção que você consegue clamar, continuando o teu texto, Abba Pai. E quer dizer Abba Pai, nada mais do que papai, paizinho querido. É uma intimidade. Ele fala, ele diz respeito a um relacionamento de intimidade que você tem com teu pai. Versículo 16: o mesmo Espírito, olha no teu texto aí,
é o Espírito com E maiúsculo, testifica com o nosso espírito, espírito de E minúsculo, que somos filhos de Deus. Então você é feito de corpo, de alma e de espírito. Esse espírito do qual você é feito é do E minúsculo. Ele está falando assim, olha, o E maiúsculo, o Espírito Santo, testifica no teu E minúsculo, Espírito com E minúsculo, que você é filho de Deus. Então, como que você sabe que você é filho de Deus? É quando você chega no ponto onde você passa pelo novo nascimento, e quando você está no novo nascimento, você começa a entender que agora tem uma revelação, eu sou filho, e aquilo testifica, e você fala assim, é correto eu chamar ele de papai. E você começa a entender, papai. Uma vez, eu não sei se você já teve, quem já teve uma revelação na palavra? Levanta a mão, você já estava lendo a palavra e teve algo que saltou e você falou assim, isso aqui é a minha verdade, é uma chave, sabe? O que você sente? Testifica no teu espírito, concorda comigo? É o Espírito Santo testificando com o teu espírito, se encontrou uma chave, é uma revelação. Agora você tem autoridade para usar aquilo, você tem o senso de propriedade sobre aquela verdade. Versículo 17, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então a gente tem que entender que tem uma certa lógica nisso que Paulo está falando. Paulo está falando assim, olha, se você vai combater o pecado através do Espírito de Deus, é uma manifestação, uma expressão da tua filiação. Então você é filho de Deus. Se você não está debaixo de temor, você está operando em ousadia, em segurança, é uma manifestação que você está na revelação que você é filho de Deus. Agora, se você é filho de Deus, consequentemente você acaba sendo herdeiro de tudo aquilo que Deus daria para os seus filhos. Agora deixa eu fazer uma pergunta, quantos aqui não são os primogênitos da tua família? Se você não é o primogênito da tua família, levanta a mão. Se você não é o primogênito, tá bom, beleza. Então, se você não é o primogênito da tua família, quando você chegou por aqui, já tinha alguém antes de você, não é verdade? E provavelmente esse alguém, esse teu irmão, tua irmã, ele te lembrou isso e até hoje te lembra. Cara, eu já estava aqui antes, cara, cheguei primeiro, não é verdade? Sabe, isso é uma coisa natural, eu vejo isso já acontecendo com os meus dois filhos. Eu estava agora, antes de chegar aqui, eu estava na sala, e daí o Zé traz um brinquedo, e o Cole começa a chegar perto para brincar com o brinquedo. O Zé nem olha, só bota a mão na cara, tipo o Felipe Melo com o cara do Corinthians. Aí, pá! Falei, Zé? Ele fala, meu. Pega o brinquedo e sai, vai embora. Eu nunca ensinei ele a fazer isso. Agora ele está entendendo, eu estou aqui antes. Agora, quantos dão graças a Deus que Jesus não é que nem teu irmão ou tua irmã mais velha? Jesus não está enfiando a mão na tua cara falando, meu. Jesus pelo contrário, sabe, olha só o que Paulo está falando. Você é filho de Deus, como consequência você é herdeiro de Deus. E não só isso, ele fala, você é co-herdeiro com Cristo. Nada mais, nada menos do que o Messias é o teu irmão mais velho. Ele está falando, olha, você faz parte de uma família agora, e você vai ter acesso a tudo isso. Agora é interessante que Paulo está falando isso para a igreja de Roma. E ele está falando isso para a igreja de Roma no ápice ou no auge do Império Romano. E o Império Romano que estava espalhado pelo mundo inteiro, praticamente o mundo inteiro. Paulo está falando assim, olha, vocês são bem familiarizados quando eu digo que vocês receberam um espírito de adoção. Agora, no texto original, quando ele fala espírito de adoção, sabe, você tem que entender que no contexto daqueles que estavam lendo essa carta, os romanos, eles entendiam que no mundo deles existia apenas duas categorias de adoção. A lei romana só permitia dois tipos de adoção. E você vai ver isso, os historiadores escrevem sobre isso também, e não só os teólogos. Sabe, existia aquilo que nós conhecemos como a adoção da categoria adoptio. A-D-O-P-T-I-O, adoptio. E o adoptio era um tipo de adoção onde aquele pai, ele vinha e falava com aquele menino, e pode ser talvez um bebê ou uma criança, ou até às vezes até um adolescente que perdeu os pais,
e isso era muito comum acontecer na época dos romanos. Os adolescentes perdiam os pais em guerra ou em qualquer outra situação, eles eram adotados, e nesse processo eles poderiam ser adotados em um dos dois tipos de adoção. E quando eles eram adotados no tipo de adoptio, significava que, vamos supor, um garoto de 14 anos, o pai adotivo vinha e falava assim para o garoto que ele iria adotar: olha, eu vou te adotar debaixo da lei adoptio, o que significa que eu vou te adotar, mas eu me responsabilizarei por você até a sua maioridade. Uma vez que você chega na tua maioridade, eu não preciso mais responder por você, eu vou ser teu pai adotivo até você chegar a certa idade, que é da maioridade. Outra coisa que o adoptio incluía na lei da adoção romana é que no adoptio você teria que, ou melhor, você falaria para ele: olha, eu não preciso assumir as tuas dívidas ou as dívidas do teu pai falecido. Ou seja, qual for a dívida da família, você não precisava assumir. E aquela dívida teria carência do momento que ele era adotado até o momento da sua maioridade. Uma vez que ele encontra a maioridade, ele chega na maioridade, ele teria que então arcar com as dívidas do seu pai biológico falecido, ou da sua família falecida. Agora, quando Paulo está escrevendo isso, ele não está falando desse tipo de adoção. Quando ele fala no versículo 16 que você, nós recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai, ele está falando da segunda categoria de adoção pela lei romana, que é o adragatio. Significa isso. É mais ou menos a mesma coisa, com diferenças bem distintas, então não é a mesma coisa. Ele falava assim: olha, eu vou assumir você. Mas no adrogatio significava que ele teria que quitar todas as dívidas do menino, todas as dívidas dele, todas as dívidas de sua família, ele se responsabilizaria por isso. Então isso é uma das coisas que ele faria. A segunda coisa, no adrogatio, não no adoptio, mas no adrogatio, que é o que Paulo usa, ele não é só responsável até a maioridade, ele é considerado pai até o final de suas vidas. A terceira coisa debaixo do adrogatio é que aquele garoto que foi adotado para dentro da família teria os mesmos direitos do que qualquer outro filho biológico, inclusive herança. E aqui Paulo está falando: vocês foram adotados por Deus nisso, e é por isso que ele usa a palavra adrogatio e fala, consequentemente, vocês são herdeiros. E não só herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Faz sentido? Esse aqui é um daqueles textos que você começa a analisar, e eu fico pensando: Deus, do versículo 14 ao 17, especialmente, Romanos 8,14, se você realmente entendeu a graça de Deus, é aquele momento que você fica pensando: Deus, mas isso aqui é muito bom para ser verdade. Quem já parou para pensar nisso? Como assim, Deus? O Senhor vai me perdoar? O Senhor vai tirar a minha culpa? O Senhor vai pôr a natureza do teu filho Jesus em mim? O Senhor vai me fazer um filho teu? Não só filho, o Senhor vai me fazer um herdeiro. E depois que o Senhor me faz um herdeiro, o Senhor me explica que eu não sou um herdeiro, mas co-herdeiro com Cristo. É muito bom para ser verdade, Deus. Às vezes eu brinco, mas tem um fundo de verdade. Que quando você entra na revelação da graça, quando você verdadeiramente entra na revelação do que significa ser agraciado por Deus, você tem que carregar um sentimento de: Deus é tudo isso, mas isso é injusto. Se você não acha que você está sendo favorecido de uma maneira injusta, você não entendeu a graça. Se você acha que você, Deus, mas também, compensa, você ainda está numa ótica, você está num paradigma de lei. Faz sentido o que eu estou falando? Quando você realmente entende a graça, você fica com aquele sentimento: Deus, esse negócio aqui é injusto. E a graça tem que ser injusta. Se ela fosse justa, ela seria a lei. E aqui a palavra de Deus deixa bem claro: olha, ele te adotou dessa maneira, com adrogatio. Olha só, versículo 18, Paulo continua e ele fala assim: porque para mim eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que há em nós de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos. Fala comigo, filhos. Agora essa palavra aí no grego original é huios, H-U-I-O-S, que significa, não é qualquer tipo de filho, é filho maduro,
filho evoluído, filho seguro. Então ele está falando assim: olha, você tem que entender que você precisa adentrar a revelação da tua adoção, porque existe alguém esperando a manifestação dos huios, dos filhos de Deus. Olha só o texto aqui, versículo 19, e ele continua aqui: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa da que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura ou criação será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda, olha só, novamente ele está falando sobre uma expectativa ardente lá no versículo 19, e daí no versículo 22 ele volta a falar: porque toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. Então deixa eu falar, por que a criação, quando ele está falando criação, ele está falando de tudo aquilo que Deus criou. Fala assim: olha, o mundo está gemendo com dores de parto, esperando ardentemente a manifestação dos huios. Então, se você fala assim: Deus, eu entendo, eu sou esse huio, eu sou esse filho maduro. Deixa eu falar, você não vai se manifestar para a sociedade como um filho maduro se você primeiramente não entende a tua adoção. Faz sentido? A revelação que você foi adotado. O que significa a criação está com uma expectativa ardente? Significa que o mundo está com expectativa. Existe um clamor no mundo falando: cadê a manifestação dos filhos de Deus? Eles não sabem nem o que eles estão clamando, mas existe o clamor. Você tem que prestar atenção no clamor. Você tem que, é uma rebelião. Escuta além do grito da rebelião. Isso aí é uma delinquência. Escuta além do comportamento delinquente. Isso aí é um mal da época. Escuta além daquilo que é a moda. Você vai se enxergar e você vai escutar um clamor. É um clamor que fala assim: eu não aguento mais, eu preciso entender o que é amor. Eu não aguento mais, eu tenho que entender por que eu estou aqui nessa terra. Eu não aguento mais, eu não estou entendendo por que eu tenho que viver. Eu não aguento mais, para onde que esse negócio está indo. Existe um clamor que está sendo expresso de diversas maneiras. Faz sentido, gente? E esse clamor, eles estão falando: alguém me ajuda. E sabe, eu estava conversando, falando, também pregando isso no culto das 8 das 11. E eu estava falando, sabe, na verdade a igreja deveria ser a voz líder no discurso ambientalista. Sabe, você começa a ver o que está acontecendo na natureza. Você começa a ver as mudanças no nosso globo terrestre. Sabe, nós não fomos bons mordomos apenas, sabe, a gente não foi bom mordomo de muita coisa, mas uma das coisas que nós não fomos bons mordomos foi da própria natureza. Você pode pensar até, mas você já vem com esse papo verde, cara. Não, deixa eu falar uma coisa, não é papo verde, isso aqui é papo do reino. Vai lá para o Éden. Lá no Éden, Deus põe Adão e Eva e fala: olha, isso aqui tudo é teu, cuida disso, come de tudo, mas cuida disso. Só não faz aquilo que você não pode fazer, que é comer aquele do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele deixou para nós, sabe? Então a gente tem que entender: Deus, eu tenho que ser um bom mordomo do meu tempo aqui na terra. Verdade. Eu tenho que ser bom mordomo do talento que o Senhor me deu. Verdade. Eu tenho que ser bom mordomo do tesouro que está na minha mão. Verdade. E você também tem que ser bom mordomo da natureza onde você foi plantado. Faz sentido? E a gente começa a pensar: mas isso é coisa da esquerda do mundo. Não, isso é coisa do reino. Nós que deveríamos estar. Afinal de contas, a pessoa que criou tudo é o nosso Pai. Ele que é o Criador. Então nós estamos hoje num momento onde até a criação está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. Versículo 26, pula lá comigo. Olha só o que está escrito: e da mesma maneira também o Espírito, isso aqui é o Espírito Santo, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Então ele está falando: olha, muitas vezes a gente não sabe nem como orar. Então o Espírito Santo, ele está do nosso lado para nos ajudar a orar. Então como que ele nos ajuda a orar? Ele fala assim: mas o mesmo Espírito, em maiúsculo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que quer dizer isso? Sabe, você precisa orar com entendimento e você também precisa orar em espírito, tá? É diferente. Orar com entendimento significa você orar no teu idioma.
seja português, inglês, japonês, espanhol, seja o que for, você vai precisar orar com entendimento. Por que eu preciso orar com entendimento? Eu já entendi o porquê que eu tenho que orar em línguas, então é melhor ficar só orando em línguas. Não, você precisa orar em entendimento também. Por que eu preciso orar em entendimento? Porque quando você ora com entendimento, você vai começar a formular as tuas orações baseado na tua ótica teológica daquilo que Deus está falando. Sim ou não? Uma vez que você começa a alinhar as suas orações de uma maneira correta teologicamente, isso serve para fazer um flush até nas tuas próprias mentalidades. Você começa a alinhar o teu pensamento, e isso serve para renovar a tua mente. Faz sentido? Tem gente que ora totalmente errado e antibíblico. Então começa a ler a Bíblia. Às vezes as pessoas falam, eu estava falando sobre isso num retiro, e alguém levantou a mão e falou assim: Theo, cara, eu entendo que eu tenho que orar com entendimento, mas como que eu sei que quando eu oro com entendimento eu estou realmente renovando a minha mente? Talvez eu estou orando com entendimento tão errado que não vai nem servir para nenhum bem para mim. Eu falei: então pega a tua Bíblia, abre num salmo e ora o salmo. Encontra no salmo uma canção que expressa o teu sentimento, a tua situação na que você está passando. Às vezes é de júbilo, então encontra o salmo. É de choro, então encontra o salmo. É de raiva, encontra o salmo. É de confusão, encontra o salmo. E você ora aquele salmo, te põe em primeira pessoa e começa a orar aquilo. Você está orando a Bíblia. Vai nas epístolas de Paulo, começa a orar a oração de Paulo. A oração de Paulo para os Filipenses, a oração de Paulo para os Colossenses, a oração de Paulo para a igreja de Éfeso. E ora aquilo, põe em primeira pessoa e ora a palavra. Você vai ser forçado a pensar. É um exercício mental, e tem que ser, porque crente tem que começar a pensar um pouco, não é verdade, gente? Então você começa a orar e pensar, e você vai alinhar os seus pensamentos. Isso serve para você renovar a tua mente. Agora, por que eu tenho que orar? Então isso é oração em entendimento. Por que eu tenho que orar no Espírito? Porque quando você ora no Espírito, então quando eu oro, eu estou orando em português ou em inglês, eu fico orando. Eu tenho minhas estruturas de oração que eu faço, que são metódicas, e de vez em quando eu termino elas e vou e faço algumas coisas espontâneas. E eu vou orando. Eu termino de orar, eu engato a marcha para oração em línguas. Começo a orar em espírito. Agora o que eu estou fazendo? Eu estou acessando um outro lado do meu ser. Qual lado que é esse? É o Espírito. Aonde que o Espírito Santo faz morada? No meu espírito. E lá ele está orando com uma mente que não é limitada como a minha mente está quando eu oro em entendimento. Então quando você ora em entendimento, você ora com as limitações da tua teologia, da tua ótica do que é o cristianismo, das tuas limitações do teu relacionamento com Deus e com as pessoas ao teu redor. Quando você ora no Espírito, você está orando a partir de uma mente que é onisciente. Faz sentido? Então você fica orando no Espírito, e Ele sabe o que você precisa. Paulo fala aqui, olha, nós não sabemos como orar, como pedir, como convém. Aí no versículo 26, não sabemos o que havemos de pedir, como convém. O Espírito Santo sabe, então Ele vem e ajuda. O Espírito Santo está falando para você. Você não sabe o que vai acontecer na tua vida daqui 2 semanas. Você não sabe a reunião que você vai entrar no teu trabalho daqui 2 semanas, que vai ser crucial, que vai definir o restante do ano para você. O Espírito Santo sabe. Então você está pensando, eu estou orando em línguas, e Paulo fala, tua mente está infrutífera quando você ora em línguas, mas o teu espírito, o teu homem interior está sendo edificado. O que está acontecendo? Você está chorando, para você é só blá 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 e murmúrios e sons que estão saindo da tua boca. No Espírito você está orando, Deus, o Senhor sabe da reunião que eu vou ter daqui 3 semanas com o meu chefe, vai ser aquele momento crucial, eu tenho me preparado para isso, eu peço que naquele momento o Senhor me dê sabedoria, eu peço sabedoria, põe as palavras certas na minha boca. Você não sabe que você precisa disso. Faz sentido? Você não sabe exatamente o teu destino. Você está orando, Deus, eu peço agora que o Senhor venha estar me ajudando, Pai, a ter perseverança. Eu vou precisar disso para eu conseguir cumprir o destino que o Senhor pôs na minha vida. Eu peço que agora, Senhor Deus, o Senhor me dê paciência. Eu não sei da crise que nós vamos passar na nossa família, mas o Senhor sabe que daqui 3 meses vai vir uma notícia que vai abalar nossa família. Eu peço agora que eu venha continuar agora me consolidando na verdade que o Senhor é um Deus bom, mesmo no meio da crise. Eu quero crer que o Senhor é um Deus bom. Faz sentido? Só que você está orando em línguas, a tua mente pensa, teu espírito está orando. Por quê? O Espírito sabe exatamente o que você precisa para orar. Faz sentido? É por isso que as pessoas falam, Theo, então como que você faz quando você se prepara para ministrar, ou quando você vai orar por alguém? Assim, eu oro em entendimento e eu oro em espírito, porque eu nem sei o que eu vou encontrar quando eu pisar lá. Eu nem sei o que eu vou encontrar quando eu chegar naquele campo missionário, mas ele sabe. Então eu sei que a maneira mais eficiente de eu orar é no espírito.
Então Paulo fala, tem momentos que você está orando no Espírito e você é tomado pelo Espírito Santo de tal maneira, tão forte, que você começa a gemer. Mas como assim esse negócio de gemer? Você está gemendo. De repente, quem já gemeu no Espírito? Tá. É uma coisa que você é tomado por aquilo. Você fala assim, Deus, o que é isso? Eu já fui tomado uma vez, eu pensava, a minha mente infrutífera pensava, você está muito louco, velho. O que você está fazendo? E o meu espírito estava, o que estava acontecendo? O Espírito Santo estava dividindo um fardo ou um encargo comigo. Faz sentido? E vem através de um gemido. Então, deixa eu só fazer um parênteses. Quando você começa a ter experiências espirituais, não sai compartilhando suas experiências espirituais. Primeira coisa, nem tudo que Deus fala para você é para você sair falando. Está cheio de coisa que eu vou escutando Deus falando de certas pessoas que eu não estou falando, estou guardando, estou esperando acontecer. Faz sentido? Você vai começar a entrar no lugar secreto para oração, Deus vai começar a falar para você. Você tem que pedir sabedoria. Deus, me dá sabedoria para saber quando, como e onde eu tenho que falar. Se você não é um bom mordomo com a revelação que Deus te dá, Ele fecha a torneira. Tem pessoas que falam, não sei porque eu não escuto mais isso. Também você foi tão mau mordomo da palavra que Deus te deu antes. Você usa aquela palavra para tentar aprovar ou afirmar a tua espiritualidade. Você usa aquela tua palavra para você subjugar as outras pessoas. Ele fecha a torneira. Faz sentido, gente? Mas quando você entra naquele lugar, então o meu parênteses, para eu fechar, sabe, as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Isso é que Paulo fala. Não comece a dividir as tuas coisas espirituais com pessoas que não entendem. Então não vai lá para o teu primo que não é nem convertido e começa a falar que um anjo apareceu no meio da noite no teu quarto. Ele vai pensar, você fumou uma coisa, cara. Não é possível, cara. Você está tomando alguma coisa que você não deveria estar tomando. Não tem como você começar a dividir essas coisas. Então entenda, tenha sabedoria. Então quando eu falo nesse ambiente de igreja que nós somos, nesse ambiente espiritual, eu falo, o Espírito Santo, ele te toma e você começa a gemer. É uma coisa que eu não fui falando para os meus amigos que não são cristãos, eles não vão entender nada. Então você tem que entender, sabe, não é só a criação que está gemendo, é o Espírito que está gemendo. E não só o Espírito está gemendo, versículo 34, olha lá comigo. E diz aqui que quem os condenará, pois é Cristo. Fala comigo, Cristo, quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então você tem criação gemendo, você tem o Espírito quando você está orando em línguas gemendo, você tem Cristo intercedendo por nós. Por que eles estão fazendo isso? Por que eles estão gemendo? Por que eles estão intercedendo? Por que eles estão clamando? Porque eles estão com um senso de urgência. Urgência do quê? Urgência que você entre, que eu entre na revelação da filiação, para nos tornarmos uios que vão se manifestar para a sociedade. Faz sentido? Eles nem sabem o que eles querem, mas eles estão clamando. Quantos perceberam que existe um certo nível de animosidade na nossa sociedade brasileira esses últimos dias? Tá? Às vezes é difícil botar em palavras o que você está sentindo. O que você está sentindo, e quando você vai para a rua, o que você sente ao redor. Eu vou falar para você o que está sentindo. Você está sentindo um clamor. Você está sentindo pessoas gemendo. Você está sentindo pessoas sofrendo. Independente de esquerda ou direita, todos estão sofrendo. Todos estão falando, chega. Todos estão falando, a gente precisa ver a manifestação. Eu estou sentindo uma revolta. Eu sinto uma revolta de pensar que minha nação tem 60 milhões de evangélicos e nós estamos nisso. Eu sinto uma revolta porque eu fico pensando, Deus, o Senhor já fala aqui em Romanos que é para nós sermos filhos maduros, e isso seria a resposta da terra onde o Senhor nos põe. Faz sentido o que eu estou falando? Então esse é o clamor. O que você está escutando, além das palavras, o que você está escutando, além dos berros, dos gritos, dos rojões, além das discussões, aquilo que você está escutando é exatamente, versículo 22, porque nós sabemos que toda a criação brasileira geme. Faz sentido? Eles estão esperando. Será que a igreja consegue entrar nessa revelação que você é um filho,
Você não é simplesmente um pecador perdoado. Então, sabe, você precisa começar a amadurecer o teu discurso. Não é mais, Deus, por favor, misericórdia de mim. Cara, não tem nada de errado você procurar misericórdia de Deus. Só que chega um determinado momento que você não pode ficar vivendo só de misericórdia. Me dá um livramento, me dá um livramento, me dá um livramento. Deus quer te dar livramento, Ele quer te dar livramento. Se você pedir oração por livramento, nós vamos orar por livramento. Mas sabe, chega um momento que você fala assim, Deus, você tem que começar a falar assim, Deus, eu agradeço pela tua misericórdia, mas eu preciso de graça agora. Por quê? Misericórdia é para o Senhor me livrar de algo. Agora eu preciso de graça para o Senhor me impulsionar para o meu propósito. Você não consegue nem pensar em propósito quando você está tão ocupado simplesmente sobrevivendo. Você não consegue pensar em planejar o futuro quando a única coisa que você está pensando é como eu consigo sobreviver hoje. E sabe, não é só no físico, é espiritualmente. Então chega um momento onde nós, como igreja evangélica brasileira, temos que chegar a um ponto de amadurecimento. Eu sou totalmente a favor de nós orarmos uns pelos outros, nós encorajarmos uns aos outros. Nós precisamos fazer isso. Aconselhamento pastoral é muito bom, mas sabe, chega um determinado momento que você fala, vamos ser real, você tem a Bíblia, você tem o Espírito Santo. Eu sei que às vezes é muito mais fácil você ligar para o teu líder de link, pedir socorro, do que você se trancar no teu quarto e você vai para a guerra, para você se tirar da fossa e falar, Deus, não é possível que o diabo está dançando e sambando aqui na minha casa. Não permito isso em nome de Jesus. Eu fecho essas brechas, eu não vou deixar isso acontecer. Você tem que deixar esse gemido até da tua família começar a vir à superfície, e que te cobra maturidade como filho, que te cobra identidade segura como filha de Deus. Sabe, se você ainda está nesse negócio, será que eu fui perdoado? Não fui perdoado? Caramba, perdi a salvação? Não perdi a salvação? Cara, eu sou aquele cara que eu me afasto uma vez por mês. Para com isso, cara. Entenda quem você é em Deus. Existe uma urgência. Eu não estou falando, você tem que entender qual que é a tua identidade em Jesus, só para você não ter que ficar passando por cura interior. Cara, se você tiver que passar por cura interior, amém. Mas entenda a tua identidade em Deus, porque se você não entender isso, você não vai cumprir o teu chamado aqui na terra. Você não vai conseguir participar desse plano que Deus tem, da manifestação dos filhos maduros. Faz sentido? Deus está nos chamando para isso. Agora, não só filhos maduros. Gálatas 4, abre lá comigo rapidinho. Versículo 1, Paulo, ele dá sequência a esse pensamento, a essa verdade. Lá em Gálatas ele fala, eu digo pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas ele está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos seduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, o que Paulo está querendo falar aqui, ele está trazendo a ilustração de um menino que nasce para dentro de uma família que tem uma herança. Só que o menino abaixo da maioridade, ele não está apto para ter acesso à sua herança. Portanto, no seu comportamento, de acordo com os rudimentos ou de acordo com as leis, nada difere muito dos servos que tem que seguir um cronograma. Esse garoto também tem que crescer seguindo o cronograma, porque ele não está maduro o suficiente para fazer ser guiado pelo seu alto juízo. Então, o que Paulo está falando é, olha, até chegar à plenitude dos tempos, ele está descrevendo um menino que somos nós, o povo de Deus, debaixo da lei. Então, o povo de Deus, debaixo da lei, é que nem esse menino antes da maioridade. Ele tem que se apresentar e tem que prestar contas a tutores. Que são tutores? São os que estão carregando, estão aplicando a lei. Faz sentido o que eu estou falando? Então ele fala assim, quando chegou a plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? É a vinda encarnada de Deus, Jesus Cristo aqui. Quando Jesus entra, ele entra debaixo da lei, e ele vai e exerce o seu chamado, o seu ministério, debaixo da lei. E daí na cruz, você tem a divisão da época da lei, para agora em diante a época da graça. E uma vez que você cruza a cruz para a época da graça, você tem então a capacidade de receber o Espírito de adoção e, portanto, clamar Abba Pai. Versículo 6. Assim que, versículo 7,
já não és mais servo. Então, na lei você era servo, mas agora na graça você é filho, e filho também herdeiro de Deus. Fala comigo, por Cristo. Então é através de Cristo que você é filho, é através de Cristo que você se torna herdeiro, é através de Cristo que você é co-herdeiro com Cristo. Então a tua posição como filho, como filha de Deus, sabe, essa verdade ela é posicional. O que significa isso? Significa que você só vive essa revelação da paternidade de Deus uma vez que você está, presta atenção, com Cristo, em Cristo e através de Cristo. Faz sentido? Fora de Cristo você não tem essa herança. Fora de Cristo você não tem essa paternidade. Então, todo mundo é filho de Deus, todo mundo é criatura de Deus, só que você tem que ser nascido do Espírito para ser filho de Deus. Faz sentido? Então ele está falando assim, olha, uma vez que você cruza da lei para a graça, você está numa posição que você pode receber então o Espírito de adoção. Esse Espírito de adoção que te faz clamar Abba Pai, e já que você clama Abba Pai e é filho de Deus, você é herdeiro e consequentemente co-herdeiro. Agora, olha só que interessante, qual que é a nossa herança? Qual que é a nossa herança? Então tá bom, Deus, eu sou teu filho. Qual que é a minha herança? A nossa herança, abre comigo aí em Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2. A nossa herança é nada mais nada menos do que autoridade sobre a terra. A nossa herança é ter o mundo, esse mundo que nós vivemos, sujeito a nós. Significa que nós vamos sair dominando tudo e oprimindo. Não é isso, não é este tipo. Jesus falava, olha, eu quero que você seja grande, mas se você quiser ser grande, você tem que ser o servo de todos. É dessa maneira que você vai ter influência sobre o teu mundo, servindo. Então, olha só o que ele fala, a tua herança, a minha herança é o mundo, é a autoridade que teremos sobre a terra, uma vez que nós estamos com Cristo, em Cristo e através de Cristo. Olha só, Salmos 2, versículo 8, ele diz, pede-me. Deus está falando isso para o seu filho Jesus. Se você está em Cristo, quem está em Cristo aqui? Tá. Então isso serve para você, é posicional. Ele fala assim, pede-me e eu te darei as nações por herança. Deus não vai dar algo que Ele não tem. Amém? Então o mundo é do diabo. Não, o diabo tem tempo determinado, pré-determinado por Deus para zanzar aqui no mundo, mas o mundo é de Deus. Ele está falando assim, eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Você não consegue dar algo que você não tem. Agora, pula comigo para Salmos 24, versículo 1. Salmos 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que neles habitam. Salmos 24, 1. Então, do Senhor já é a terra, Ele já tem, portanto Ele pode nos passar. 1 Coríntios 3, versículo 21. Abre lá comigo. 1 Coríntios 3, versículo 21. Nossa herança é o mundo. Olha só, diz assim, portanto ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Fala para quem está do teu lado, tudo é teu. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo é nosso. Seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Olha só o que a Bíblia fala, tudo é vosso. Por que tudo é vosso? Porque e vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Tá, então o que isso significa? Está falando assim, você vai herdar autoridade sobre tudo que está aqui na terra. Por que você tem essa autoridade? Porque você está herdando e tudo é vosso, que nem a palavra diz. Porque nada do que ele acabou de mencionar aqui pode roubar a tua felicidade. Nada que ele acabou de mencionar aqui pode abalar a tua identidade. Ele está falando, você está acima de tudo isso. Por isso que você não é só vencedor, você é mais do que vencedor. Você está acima do âmbito de vencer uma batalha. Essa batalha aqui é passageira. A pessoa que vence a batalha passageira é vencedora. Você está acima dessa pessoa, você é mais do que vencedor. Você está operando de um outro patamar, em uma outra frequência. Faz sentido? Mais ou menos o que eu estou falando? Então olha só o que Paulo continua falando em Romanos 8, versículo 37. Ele diz assim, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos,
nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está onde? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, qual que é a nossa herança? É a autoridade que nós temos sobre o mundo. E não só isso, a nossa herança é o próprio Deus. Então, quantos aqui são abençoados pelo dom que Deus te dá? Imagine então o doador. Se você não tiver, deixa eu falar, se você não tiver o teu prazer em Deus, você vai se tornar idólatra. Então, você começar vendo, Deus me deu todas essas coisas. Tem que entender que todas as bênçãos de Deus, Ele dá, para no final, através dela, você voltar a Ele. Elas são simplesmente meios. Abre comigo aqui, Apocalipse 21. Apocalipse 21. Olha isso aqui. A grande esperança da igreja de Jesus é Apocalipse 21, versículo 3. Diz assim: e eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. O que significa isso? Sabe, a esperança é Deus tabernaculando conosco, nós sendo o povo de Deus. O coração de Deus é nos ter, o nosso coração é ter Ele. Essa é a maior herança. Quem concorda comigo? Ele é a nossa maior herança. Agora, fica de pé comigo. Enquanto você está de pé, pega a tua Bíblia e abre em Salmos 73. Eu quero terminar com esse versículo. Salmos 73, versículo 25. Desde lá, a igreja, ou melhor, o povo de Deus no Antigo Testamento, eles já clamavam por isso. Olha só a oração de Salmos 73, versículo 25, diz assim: acompanha comigo o versículo 25, diz assim: a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Desde lá do Antigo Testamento existe esse tema no coração do povo de Deus. Acima das tuas bênçãos, não tem nada que eu desejo mais do que o Senhor. Ele fala aqui no versículo 26: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Amém?